Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o padrão Decorator e mostrar um exemplo de código sobre esse padrão em específico, beleza? Pessoal, o Decorator ele é um padrão de projeto do Golf, ele é um padrão de projeto estrutural que tem como objetivo, pessoal, resolver um problema que é poder adicionar funcionalidades dinamicamente em um objeto, tá? Então ele vem para solucionar esse problema. Ele se parece um pouco com o Composite aí. E o que acontece? Com objetos decorators é possível adicionar novas responsabilidades para um único objeto. Então eu posso compor um objeto mais simples de objetos mais complexos. Dessa forma eu tenho um objeto muito mais abrangente. Por isso que eu até utilizei aqui o exemplo da boneca russa, né? Que a gente tem um bonequinho menor, dentro de outro maior, dentro de outro maior e assim sucessivamente. Beleza? Se a gente olhar o que está escrito no Golf sobre o padrão Decorator, a gente vai encontrar que é anexar responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Decorators oferecem uma alternativa flexível ao uso de herança para estender uma funcionalidade. Então, quando você utiliza, por exemplo, herança e você quer estender mais de uma funcionalidade através da herança, no Java não tem herança múltipla, a maioria das linguagens não permite isso, diferente, por exemplo, do C, né? Então, você fazer isso a partir de uma implementação fica muito mais fácil do que você fazer a extensão, né, a herança de uma classe específica e ter que estender de N classes diferentes para alcançar o seu objetivo. Beleza? Então, pessoal, eu usei aqui o Draw.io para fazer um exemplo do que seria aí o diagrama do Decorator, tá? Então a gente tem duas classes concretas, no caso aqui eu estou dando um exemplo de carro. Se você olhar em outros sites aí, você vai ter um Decorator, implementação Decorator e por aí vai, mas aqui eu estou dando um exemplo de carro para ficar mais simples, tá? Então eu tenho aqui uma interface carro que implementa os seus atributos, os seus métodos, enfim. Eu tenho aqui é simples, né? Simple, não é simple, é simples. Então eu tenho um carro simples, né? Aquele carro que não vem ar-condicionado, não vem vidros e travas elétricas, não vem nada nele, só o motor e a carcaça. E eu tenho um carro mediano aí que ele pode vir com ar-condicionado e vidros, por exemplo, ar-condicionado e vidro elétrico. Não vem com trava elétrica, né? Eu poderia ter outra classe concreta que estende da minha interface carro que fosse carro completo. Ele teria todos os atributos que existem dentro do meu carro, tá? E aí eu vou ter aqui um carro Decorator. Esse carro Decorator ele tem aqui uma herança, né, do meu carro. Então ele conhece o meu carro, ele estende no meu carro e ele tem uma composição de carro. Por quê? Porque quando eu utilizar a classe carro Decorator, eu vou estar passando pro construtor da superclasse através desses métodos, dessas classes aqui, o tipo de carro que eu quero aplicar. Por exemplo, vidro elétrico. Eu quero colocar vidro elétrico em qual? No simples. Quero colocar ar-condicionado em qual? No mediano. Por exemplo, tá? O mediano já viria com isso, mas é um caso de pensar que ele não venha. Assim, vamos se dizer, né? Colocar aqui um freio ABS. Então, dessa forma, eu consigo passar a minha classe concreta no construtor da superclasse do Decorator, através desses métodos que implementam o meu Decorator. Uma vez passado isso, eu vou ter acesso aos métodos da minha interface. Por quê? Porque a minha interface ela tem uma herança para o carro Decorator, e quando eu fazer essa implementação, né, essa extensão através dessas classes em específico, eu vou ter acesso aos métodos de carro interface, que por sua vez foram herdados por simples e mediano. Entenderam? Então a lógica de adicionar vidro elétrico fica por conta do vidro elétrico. Então é como se eu tivesse ali uma fábrica de vidro elétrico, eu recebo o carro, eu adiciono vidro elétrico e eu despacho o carro. Pode-se dizer assim. E eu consigo, pessoal, dentro do Decorator, fazer
colocar vários tipos de instâncias dentro de vários decorators. Então eu consigo chamar vários decorators. Eu posso falar o seguinte: eu quero um carro simples com vidro elétrico, ar-condicionado e travas elétricas. Então coloco lá, eu quero um vidro elétrico, ar-condicionado, travas elétricas no carro simples, por exemplo. Ele vai executar esse código, ele vai colocar esses atributos dentro do meu carro simples ali e ele vai entregar esse tipo de produto. Só que tem um porém: quanto mais decorators, classes que implementam o decorator, eu tiver que utilizar no meu código, quanto mais complexo o seu código ele vai ficar, porque ele vai ficar muito grande, tá? Então ele vai ficar muito grande com vários decorators, um recebendo o decorator um do outro para formar um tipo de objeto mais completo, pode-se dizer assim. Então é um padrão bacana, mas é um padrão a se pensar o quanto de decorators eu preciso para ser utilizado, beleza? Então bora pro código. Fala pessoal, então aqui a gente vai pro padrão decorator. Eu fiz ele em Java, tá? Dessa vez. Então bora lá. Eu vou mostrar aqui dois padrões para vocês. Deixa eu só minimizar aqui. O Car Shop, que é o exemplo do desenho passado, e o Coffee Shop, tá? O Car Shop, pessoal, a gente tem uma interface aqui com a cor do veículo, o motor e a direção, tá? E o Peripheral Components, tá? Periféricos. E aqui na classe Simple Car eu não criei uma classe de carro mais high-end ou uma classe de carro mais completo, né? Só o simples mesmo, para ficar mais fácil de vocês poderem visualizar a utilização do decorator, tá? Então ele implementa o tipo carro, então ele tem que utilizar aqui os métodos da interface no caso do contrato. E ele tem também, pessoal, esses três atributos que eu criei: Color, Type, Motor e Staging, que estão sendo passados aqui via construtor, mas eu não sou obrigado a utilizar porque eu tenho um construtor vazio, tá? Eu tenho Select Car também, mas eu vou mostrar ali depois. E aqui eu tenho um Air Conditioner para adicionar um ar-condicionado. Ele estende do Car Decorator, que é essa classe abstrata que implementa o carro, a minha interface carro, e ele tem uma composição, né, do meu car. Então ele, como estava lá no desenho, esse cara aqui, ele recebe um tipo carro aqui, e a partir desse tipo carro que ele recebe, ele tem acesso aos métodos, né, do Simple Car, que estão aqui na interface carro, tá? Também coloquei aqui um Electric Locks, né, travas elétricas. Então isso vai mostrar aqui um sysout mesmo, nada mais que isso. Um direção, tá? Direção elétrica e um vidro elétrico. Se a gente vir aqui para o nosso exemplo, a gente pode, por exemplo, dizer que a gente só quer o carro puro. Então a gente quer só o Simple Car bem aqui. E quando a gente executar a nossa aplicação chamando o Peripheral Components, ele vai mostrar pra gente só o carro puro, sem nada, né? Olha lá. Color Gray, motor 1.0 e direção manual. Mas eu falo assim, eu quero colocar um ar-condicionado. Então vou dar aqui um New Air Conditioning, passando para dentro dele o meu Simple Car. Quando eu executo, eu tenho um carro simples com ar-condicionado. Mas eu quero também vidros elétricos. Então eu coloco New Electric Windows, encapsulando tudo isso como parâmetro do meu Electric Windows. Isso funciona por quê? Porque Air Conditioner, ele estende cada decorator, e cada decorator implementa o carro. E eu estou pedindo como atributo do meu construtor aqui um tipo carro, tá? Então eu posso ter N decorators, um dentro do outro, ou decorator, um dentro do outro, para que eles possam me dar um retorno de um objeto mais completo, tá? Porém, vocês podem perceber que, à medida que eu vou adicionando decorators dentro de decorators dentro de decorators, ele vai ficando mais complexo. Imagina você ter que ir lá e ficar debugando um decorator dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então, isso é uma das coisas que o decorator acaba trazendo. Esse alinhamento, né?
subdivisão de decorators um dentro do outro, aí, formando uma árvore, pode-se dizer. Vamos passar aqui o Electric Steering para cá. E agora a gente tem um carro simples, né? Um simple car, com ar-condicionado, vidros elétricos e direção elétrica. Eu vou descomentar esse código aqui. Eu vou só fazer uma mudança aqui, que vai ser passar esse air conditioner para cá, porque eu quero reutilizar essa variável, não quero criar uma nova. E basicamente, pessoal, deixa eu só tirar esse steering daqui. E basicamente, pessoal, o que é esse car selector? Esse car selector, deixa eu abrir ele aqui, select car, ele é um builder, tá? Que eu criei aqui somente para que eu pudesse criar um carro personalizado, tá? Então, se eu vim aqui, eu vou falar que o carro agora ele é laranja, deixa eu passar ele para cá, antes de voltar a explicar. Ele é laranja, a trava dele é uma trava do tipo elétrica, tá? E o motor é 1.6, tá? Só tem um porém aqui, que é esse lock. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar o string. Tirar daqui. Tirar esse lock daqui. Retornar aqui. Vou colocar um public. Selector car. Passando aqui o meu steering. This.steering. Recebe o meu string steering. Retornando a minha própria instância. Retornando this. Beleza. Aqui é só o steering mesmo. Deixa eu ver no simple car. É isso mesmo. Beleza. Voltando lá pro meu client. Aqui não é lock. Aqui é steering. Eu tirei o lock, pessoal, porque eu já tô passando ele aqui como um decorator, tá? Aqui, ó. Steering. Ah, não coloquei aqui, mas eu já tô passando aqui, ó. Electric locks. Tanto que eu posso até colocar aqui, ó. New Electric locks. Então, não fica por conta do meu carro, mas fica por conta do meu decorator, tá? Então aqui eu tô criando um novo carro, ele é um carro laranja, ele vai ter direção elétrica automaticamente, tá? E ele vai ter um motor 1.6, e ele vai ter aqui vidros elétricos, beleza? E eu também vou querer travas elétricas nele, então New Electric Locks, travas elétricas. Então eu consigo criar um builder que retorna o tipo, né, carro, que é o tipo da minha interface, e passar ele dentro dos meus decorators, trazendo aqui um tipo mais completo, né, um carro 1.6, a direção elétrica, ele tem vidros e travas elétricas. Eu quero ar-condicionado nele, New Air Conditioner. E tá lá, ar-condicionado. Então, pessoal, esse é o decorator, tá? Agora eu vou mostrar aqui a parte do coffee shop. O coffee shop, ele é um exemplo onde eu tenho aqui uma interface drink, certo? Com o server e o get price. O meu expresso e o meu chá, ele implementa a interface, sendo assim, eles têm que implementar os métodos da minha interface. E aqui tá aqui, ó, adicionando 50 ml de café expresso, adicionando 100 ml de chá. E aqui eu tenho um decorator, que é uma classe abstrata, que implementa a minha interface drink, e dentro dele eu recebo, né, o atributo do drink, e eu crio aqui um construtor, tá, para receber esse atributo. E dentro dos meus decorandos, ou das classes que vão estender, né, que vão ter uma herança do meu drink decorator, eu crio aqui um consultor recebendo o drink, que é a interface, para que qualquer classe que implemente a interface, ela possa ser utilizada dentro do meu consultor. E aqui eu faço, né, a utilização dos métodos que foram estendidos da minha classe Drink Decorator. Então aqui eu tenho o server, eu chamo o drink que vier aqui, pronto, server, e eu simplesmente estou dando um sysout, né, adicionando 300 ml de leite. E aqui eu estou passando o preço do meu produto, certo? Aqui eu tenho uma classe estática só para me utilizar aqui, que é a classe de pedido, onde eu passo a minha bebida, e eu falo, olha, eu estou pedindo um expresso, eu estou pedindo um chá, eu estou pedindo um double drink. O double drink, ele vai chamar para mim
o server duas vezes, né? Duas vezes a bebida que eu estou passando aqui no meu consultor, que é o expresso, nesse caso. Eu tenho aqui o milk e eu tenho o double drink milk. Dependendo de como eu estou passando isso aqui, se eu estou passando milk primeiro e double depois, vai influenciar. No caso aqui, ele vai fazer um double drink de milk. Então vai ter um tia, vai ter duas vezes a quantidade de leite, certo? E aí, por causa do double drink, se eu passar o double drink aqui, eu vou até copiar. Se eu passar aqui o double drink para cá e o milk, eu tenho uma quantidade de leite para duas quantidades de chá. Aqui eu tenho duas quantidades de leite para uma quantidade de chá. Vamos rodar isso aqui. Vocês vão ver que vai dar uma certa diferença. Opa, tô rodando o cliente errado. Esse daqui. Prontinho. Então aqui eu tenho os exemplos. Vocês podem ver que no caso do double, ele adicionou duas vezes o expresso, certo? Eu consigo fazer essas combinações de milk com double drink, com tea, milk com chá, chá com leite, enfim, com milk com expresso e assim vai. E se a gente ver aqui no final, ó, esse daqui eu passei um double drink de milk, então ele vai chamar duas vezes esse cara, um tea milk, duas vezes. Só que se eu passar o milk primeiro e o double drink, ele passa um tea, outro tea e um milk. Por quê? Porque ele está chamando duas vezes o tea, para depois passar o milk. Então você pode ver que a quantidade de ml é diferente, né? E aqui o preço de cada produto. Eu consigo puxar isso, chamando aqui, nesse método order, o drink.getPrice. Ele vai pegar o drink que você passou aqui com o decorator. Ele vai pegar esse aqui a partir da minha interface, e a partir da minha interface ele chama o getPrice, pegando o valor total do meu drink e mostrando na tela. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar sobre o padrão decorator, tá? Ele é um padrão até interessante quando você tem aí algumas possibilidades que você quer mesclar no seu código e você quer fazer você quer adicionar essas funcionalidades em tempo de execução, tá? Então, pessoal, é isso. Valeu, falou e até a próxima.